vou contar a história para vocês. Para aqueles que não conhecem, vão aprender uma linda história. Para os que conhecem, vão ser recordados de uma história tão linda a respeito da entrada de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Início da sua última semana aqui na terra. E esta é uma ocasião muito significativa. E acompanhe comigo a história. É interessante notar, quando Jesus Cristo iniciou seu ministério, ele sempre foi muito cauteloso. Ao realizar um milagre, vez por outra, ele chegava para a pessoa que fora objeto do milagre, que recebera tamanha graça, e dizia para ela: olha, não conta para ninguém. Lembra disso? Quantas vezes você vai encontrar na Bíblia Jesus realizando o milagre e dizendo para a pessoa: por favor, não anuncie isto, porque ainda não é chegada a minha hora. Ele sempre dizia isso: ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava evitando a notoriedade naquela época, naquele momento. Por quê? Porque ele precisava de tempo para ministrar sobre a vida dos discípulos, porque ele estava apenas iniciando o seu ministério, e ele pretendia ter pelo menos 3 anos e meio de convívio, onde ele pudesse ensinar, onde ele pudesse realizar muitas coisas. Mas se desde o princípio seus milagres começassem a torná-lo notório, famoso, isto atrairia o quê? A fúria dos seus adversários. Isso precipitaria o quê? A sua própria morte, a sua própria cruz. Então Cristo procurou sim ser cauteloso, fazer as coisas de maneira um pouco mais na miúda. Meio mineiro foi ele no seu começo. Não é chegada ainda a minha hora, mas calma lá. Passados 3 anos e meio, tendo Cristo cumprido o seu ministério de fazer discípulos, entendendo ele que agora sim era chegada a sua hora, ele realiza o maior de seus milagres. O maior milagre de Jesus na terra vai acontecer exatamente quando Cristo decide, entende que era sim chegada a sua hora. E que milagre foi esse? Dou-lhe o maior milagre de Jesus? Como? Não, ele ainda estava vivo. O maior milagre que Cristo realizou: a ressurreição de Lázaro. Gente, ele vai ressuscitar um morto que estava apodrecendo há 4 dias, que já cheirava mal. Quando é chegada a sua hora, ele realiza o maior de todos os seus milagres. E isso abalou a cidade onde Lázaro vivia, esse povoado de Betânia. Isso foi um burburinho, isso foi uma coisa que transtornou a cidade. Não se falava mais em outra coisa. O quê? Aquele que nós vimos morrer e que foi enterrado e que já cheirava mal e que agora é visto vivo por causa da autoridade da palavra, do ministério, da ação de um homem que não é um homem comum, um homem que é o próprio Deus em carne e osso, que habitou entre nós, e vimos a sua glória, e a sua glória está sendo vista como nunca na ressurreição de Lázaro. E agora Jesus decide outra coisa: ressuscitado, e toda a multidão alvoroçada, Jesus decide: eu vou para Jerusalém. E a multidão reconhecia em Cristo o Messias.
em Cristo o Rei que havia de vir, o prometido das Escrituras Sagradas. Ah, meus amados irmãos e irmãs, lá estava então Jesus como Rei, se dirigindo a Jerusalém, caminhando desde Betânia até Jerusalém. E ele vai acompanhado de uma multidão. Lembra que quando ele entra em Jerusalém, ele está acompanhado de uma multidão, e essa multidão está ali, principalmente por causa do último milagre. Um negócio pegou fogo, pegou no breu, e Jesus vai ser glorificado. Só que é interessante que quando Jesus decide entrar como rei em Jerusalém, porque para isso ele veio, ele é o rei. Uma coisa estranha está acontecendo. Ele chega para os seus discípulos e diz assim: busquem um burrinho. Vai ser num burrinho que eu vou entrar em Jerusalém. Mas não se esperava que um rei entrasse num burrinho. Um rei devia entrar numa carruagem, ou num cavalo portentoso, cheio de poder, de exército, para assumir o controle da capital, que é Jerusalém, para dominar, para subjugar o poder dos opressores do Império Romano. Mas não, Jesus decidiu entrar montado num jumentinho, e o jumentinho se encontrava amarrado. Jesus diz para os discípulos: quando vocês encontrarem o jumentinho, vocês vão perceber que ele está amarrado. Eu digo para vocês: desatai, libertem o jumentinho. Até o jumentinho está experimentando libertação. E o curioso é que há um cuidado de Deus aqui com o jumentinho. Jesus diz: traga o jumentinho e traga a sua mãe também. Ele ainda era um jumentinho. Ele ia ficar um pouco traumatizado de ser separado da sua mãe. Ele ia ficar um pouco transtornado, confuso. Ele era um jumentinho que sempre esteve com a sua mãe. Olha o cuidado de Jesus. Pode trazer a mãe também. Mas ele vai entrar montado sobre o jumentinho. Um animal em que ninguém jamais montou. É difícil de montar, não é não? Ele precisa ser domado, não é isso? O curioso é que era Jesus. E quando o jumentinho viu que era Jesus, sabe o que aconteceu? Ele reconheceu. Você acredita? Existem coisas que a gente não sabe explicar. Mas quando é Deus falando, a gente sabe que é Ele. Zaqueu, um pecador, não era um homem religioso, não. Era um profano, era um roubador, um corrupto. Ouviu falar da fama de Jesus, foi atrás deles, por curiosidade, seja lá por que for. De repente ele tem um encontro com Jesus. Jesus diz para ele, ele que era chefe, recebe uma ordem de Jesus: Zaqueu, desça depressa, hoje convém que eu coma na tua casa. Olha a ousadia de Jesus. Zaqueu, que era chefe, corrupto, um homem do mundo, mundano, profano, desceu depressa, obedeceu pianinho a Jesus, porque reconheceu que aquele que falava era diferente. Diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa mente. Enquanto eu estou pregando, tenho a graça do Espírito trabalhando para convencer as pessoas. Isso é uma coisa tremenda, nos convence, mas não nos força, não a fórceps, não a contragosto, não no cabresto. Como aconteceu com o jumentinho, que se rende ao serviço do Criador, porque reconhece nele o legítimo dono
de sua vida. Até então esse jumentinho tinha muitos donos, outros donos, mas quando Jesus chamou, ele é liberto dos donos e tem agora a liberdade que só temos quando nos encontramos com o Criador. Servir a Deus é a verdadeira liberdade. Jesus entra montado num jumentinho e cumpre a profecia de Zacarias 9:9. Alegra-te, Jerusalém, exulta, Sião, porque o teu rei vem a ti manso. O teu rei não é um tirano, o teu rei não é um déspota, o teu rei não é um opressor, o teu rei não é como os do mundo, o teu rei vem a ti manso, humilde, montado num jumentinho. Alegra-te, ele é manso e humilde, ele vem nos conquistar pela via do amor, pela cruz, com braços abertos, crucificados, dando-se, doando-se por amor a mim e a você. É isto, é assim que ele vem nos conquistar. A arma de conquista é o amor, o exemplo, é a humildade. Já conquistou teu coração? Já conquistou o meu. Já faz tempo que ele conquistou meu coração. Já faz tempo que eu fiquei admirado com Jesus. Já faz tempo que eu comparei a Ele com todos os outros. E eu não encontrei nada que pudesse ser sequer comparado. A decência, a sabedoria, a dignidade, a honra. E a maneira incrível como ele trata, como ele lida com cada ser humano. Já leu a Bíblia? Já leu os Evangelhos? Como é que Jesus fala com a gente? Como é que ele trata a pecadora? Como é que ele trata o pecador? Ele nos conquistou, e nos conquistou pelo seu grande amor, ainda que tivesse poder para nos curvar. Não decidiu que fosse por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. É pelo Espírito. Por isso, sendo pelo Espírito, você pode fazer vistas grossas, você pode resistir, você pode fazer pouco caso, você pode fazer como fizeram, meneando a cabeça, zombando, ridicularizando, você pode até esbofeteá-lo, você pode virar as costas para ele, você pode lavar as mãos, você pode fazer muitas coisas porque assim o permite, porque jamais quis conquistar você curvando a sua vontade. Ele quer que você, de livre e espontânea vontade, se doe a Ele. Já podíamos terminar a mensagem por aqui, não é? E só falamos do burrinho. Quando ele está em Jerusalém, lá no alto do monte, ele avista a cidade. E sabe o que ele faz quando ele avista a cidade? Ele chora. Por que Jesus chorou quando avistou Jerusalém? Porque ele pressentiu, porque ele já sabia que o povo daquela cidade, de um modo geral, não estamos falando de cada indivíduo, na sua grande maioria, digamos assim, o rejeitaria. Ah, Jerusalém, Jerusalém, por que você não reconhece aquele que te traz a paz? Quantas vezes eu quis, como a galinha para os seus pintinhos, eu quis salvar vocês, eu quis proteger vocês, mas vocês não quiseram. Olha como Cristo concede espaço para o exercício do livre-arbítrio. Vocês não quiseram. E aí ele anuncia, porque você não quer, você também traz sobre si as consequências de rejeitar a salvação. Cristo que oferece para você, e o propósito de ter vindo
de ter chegado até Jerusalém é para trazer paz. Ele é o príncipe da paz, Ele é o Senhor da vida. O que Ele propõe para você é salvação. O que Ele propõe para você é uma vida abundante. O que Ele quer para você é que você nunca mais seja o mesmo. Que você encontre uma certeza na vida, uma fé, uma confiança, de que você saiba de que Ele habita em você. E você com Jesus vence o mundo, vence o mal, vence o capeta, uma multidão deles, o inferno inteiro. Em Cristo somos mais do que vencedores. Ele traz isso, vitória, paz para você, para a tua vida. É um fenômeno, é um milagre, é o Espírito em nós, é uma confiança, é uma certeza, é um descanso. Mas se você rejeita isso, observe, Ele não te obrigará. Ele veio montado num jumentinho. Ele não veio para subjugar você pela força. Ele respeitará a sua decisão e lamentará e chorará sobre o seu destino, porque Ele nunca quis que o destino de quem quer que seja fosse um destino de morte, fosse um destino de destruição, de ruína. Ele não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que o ímpio se arrependa. Ele quer que todos sejam salvos. Ele amou o mundo de tal maneira. Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar, mas a condenação está em que a luz manifestando-se ao mundo encontra muitas vezes nos homens, e muitos homens, uma rejeição. As pessoas preferem as suas trevas, entram dentro das suas cavernas e se escondem da luz. Porque não querem nada com Cristo, nada com a luz, e estão sujeitas ao terror das trevas e às consequências dela. Ele chorou sobre Jerusalém, segue chorando sobre a cidade de São Paulo e sobre todas as grandes, pequenas povoados que, de um modo em geral, vivem uma vida alheia a Deus, obscurecidos estão em seu entendimento, embrutecidos, vivendo como se Deus não existisse. Existe um ateísmo prático, não confessional. Confessional, ou aqueles que são capazes de declarar que não creem em Deus, são muito poucos. Mas existem muitos que, mesmo declarando fé em Deus ou em Jesus, vivem como se Deus não existisse. Tomam decisões em suas vidas. Observem, quantos estão tomando decisões em suas vidas que contrariam claramente a palavra de Deus, mas não estão nem aí para isso. Espero não ter falado com ninguém daqui de dentro, né? Por isso eu falei alto, para ver se eu alcançava alguém lá fora. Jesus disse isso, mas Jesus não conhece minha situação. Isso é palavra para outro. Eu é que sei o que devo fazer. Chorou sobre Jerusalém. E aí ele foi descendo e sendo aclamado. As pessoas improvisaram para aquele rei um tapete vermelho. Não ficou vermelho, ficou verde, porque eu sou palmeirense? Não, porque era o que tinha ali. Samuel fez questão de falar, palmas, vem da palmeira, não sei de que árvore vinha, mas ficou o chão improvisado com tapete verde e com mantos. As pessoas tiravam a sua própria capa e colocavam aos pés. Interessante, aos pés de Jesus também eram os pés do jumentinho, não era? Quando a gente se entrega ao serviço de Deus, de repente a gente é surpreendido com um tapete. O tapete é para Jesus, mas nós estamos lá, nós estamos com Cristo e a gente de repente é beneficiado, não é não?
Que coisa. Mas o jumentinho tem que lembrar. Tudo isso é por causa de Jesus. Toda a honra, toda a glória pertence a Ele. Às vezes até parece que é para nós, né? Às vezes até parece aquilo tudo ali. Mas calma, Ele é quem é o honrado na questão. Que coisa. Adoraram, as criancinhas adoraram, os adultos adoraram. Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Esse é o Rei bendito, tão esperado, e que foi devidamente exaltado na entrada de Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, espera-se que o rei vá diretamente ao palácio, concorda? Tinha palácio em Jerusalém? Tinham pelo menos 2 palácios. O de Pilatos, governador romano, e o de Herodes. Jesus foi a que palácio? Mas ele não é o rei. Aonde é que ele vai, esse rei? Esse rei é diferente. Veja como esse rei é diferente. Em vez dele ir ao palácio, ele foi ao templo. Porque Deus, num certo sentido, é o Deus que habita no templo. E é Deus quem governa. E é Deus que é o grande rei. Jesus é o grande rei. E o seu reino é espiritual. Só que esse reino espiritual, que se manifesta nos dias de hoje em termos espirituais, a ponto de Jesus dizer para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. A ponto de dizer para os discípulos: o reino de Deus está dentro de vocês, ou entre vocês. É um reino que muitas vezes é imperceptível, como um grão de mostarda plantado, uma sementinha pequena que ao ser plantado vai crescendo e tem um desenvolvimento muito tímido a princípio, mas que tem no seu DNA um poder de expansão e de alcançar. É como a nascente de um rio que vai crescendo e que vai se expandindo. Esse Cristo foi para o templo. E ao chegar no templo, o que ele encontra? Coisas muito semelhantes às que encontramos nos templos dos dias de hoje. Comércio. Comércio. Gente mercadejando a fé. Gente vendendo a bênção, gente usufruindo, enriquecendo à custa da fé, coisas absurdas. E quando ele vê o pátio do templo cheio de mercadores, cheio de vendedores, de cambistas, de negócios, ele fica enfurecido. Uma coisa que eu queria explicar para você, que Deus também fica bravo, não é? Deus é amor? É amor. Mas não tem sangue de barata. E ali, às vezes, muita gente não vai entender a atitude de Jesus, que ele pega num chicote. E com uma autoridade que você não tem ideia, ele expulsa todos os vendilhões do templo. Ele bota para correr todos os mercadores da fé. Ele os expulsa. Ele purifica o templo. E que coisa boa. Quando o templo é purificado, sabe o que acontece na sequência? Os aleijados, os coxos, os enfermos, os pobres, os necessitados, os carentes, os aflitos, que não encontravam até então espaço no templo, porque o templo estava cheio de sujeira, estava cheio de vendilhões, mercadores. Agora, com o templo limpo, havia espaço e acesso para que os pobres, aqueles que não têm dinheiro, aqueles que não têm saúde, aqueles que não têm paz, os oprimidos,
os desprezados, os marginalizados, aqueles que não tinham vez num templo, onde as coisas, as bênçãos eram como que comunicadas através de dinheiro, agora tem acesso a Deus, em carne e osso. Diz lá, Mateus 21, você vai encontrar toda essa descrição, toda essa história em Lucas 19 e Mateus 21. Você compara um texto com outro, que eles são complementares. Eles agora podiam entrar e encontraram cura, libertação, salvação. O reino estava ali, meus irmãos, já em processo. Gente sendo sarada, oprimidos, cativos do diabo sendo libertos. E essa igreja que vai ser tão oprimida, que vai começar a ser perseguida com a perseguição do cabeça da igreja, com a morte dele, alguns dias depois, estamos no domingo, vai chegar a sexta e ele será morto nessa cidade. Por quê? Porque ao entrar e ser glorificado por todo o povo, e ao entrar em Jerusalém e purificar o templo, ele mexeu com os negócios de Anás e Caifás, os sacerdotes do templo. Ele estava como que sendo uma ameaça para os reis e as autoridades políticas. Ele estava conturbando o ambiente, e ele então despertou os ciúmes, a inveja, a ira e o ódio de muita gente. E esses se levantaram e rapidamente organizaram uma maneira, tramaram a sua morte. Dentro de mais alguns dias, Cristo será morto, rejeitado, crucificado. Mas ele disse: ninguém tira a minha vida, eu é que a dou voluntariamente. Quando ele entrou em Jerusalém, não pensa que ele não sabia o que é que estava aguardando a ele alguns dias a mais. Quando ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, quando ele entrou daquela forma, ele entrou para ir exatamente para a cruz. Como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca, não se defendeu diante de Herodes, não se defendeu diante de Pilatos, deixou-se morrer, ofertou-se como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para cumprir as Escrituras, para ser a nossa salvação. Mas ele não ficará e nem permanecerá no sepulcro, ele ressuscitou e vivo está. E sabe de uma coisa? Segunda vez ele voltará à terra. Só que dessa vez ele não veio num burrinho, não é mesmo? Num poderoso cavalo branco, com hostes celestiais. E ele vem aí para julgar os vivos e os mortos. Mas quis o Senhor que a sua primeira vinda fosse mais tipo montado num jumentinho, para que você tivesse oportunidade de render-se a Ele por fé de coração. Um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, até mesmo os que o traspassaram, até mesmo os seus oponentes, os seus inimigos. Não haverá como, ficará patente para todos que Ele é o Deus, o Rei, o verdadeiro Senhor de toda a terra. Mas, para alguns, essa declaração, essa confissão será feita com um gosto amargo, de quem perdeu todas as oportunidades na vida de fazê-lo de livre e espontânea vontade. Para esses, tal confissão será tardia. Assim como foi tardia a ação das 5 virgens nécias. Souberam que Cristo estava vindo, correram atrás do azeite. Conseguiram encher suas lâmpadas de azeite? Sim. Mas quando chegaram, a porta estava fechada. Eis aqui e agora o dia da salvação. Eis aqui e agora. Amanhã pode ser muito tarde.
pelo Espírito, não por força, nem por violência. Amém e amém. Quando terminou aquele dia, isso é tudo um dia na vida de Jesus. Quando termina aquele dia, ficou tarde. Jesus estava cansado, tinha curado muito enfermo, tinha feito muita coisa. Aí ele quis descansar. Está lá em Mateus 21. Quando ele quis descansar, ele não encontrou uma casa de descanso em Jerusalém. Parece que ninguém, todo mundo que foi curado, abençoado, cada um, pernas para que te quero, viraram as costas e foram para o seu lugar. Não se preocuparam com Jesus. Quando ele ficou cansado, diz o texto, ele teve que caminhar tudo de volta, sair de Jerusalém e ir para Betânia, para dormir na casa de Lázaro, de Maria Betânia. Não é a cantora, a primeira, a original. Maria de Betânia, Marta, Maria e Lázaro, esses irmãos. Lá ele encontrou descanso. Lá naquela casa ele tinha como botar sua cabeça no travesseiro e descansar. Se Jesus tivesse que ir para a casa de alguém aqui hoje, será que ia encontrar descanso? Se fosse para a tua? Vamos pensar, né? Quero que você pense nisso. Ele está aqui para te curar. Ele está aqui para abençoar a tua casa. Mas uma vez curados, ressuscitados, renovados, Ele quer que a gente viva em paz, gente. Ele quer que a gente tenha alegria. Ele quer que a gente manifeste o fruto do Espírito. Quem encontra com Jesus tem que encontrar a bênção, tem que encontrar a vida, tem que ser diferente. Que haja paz, a paz do Senhor na tua casa, na tua vida, a paz do Senhor, porque Ele veio trazer paz e alegria. Amém e amém.